Bom, meninas, vamos começar agora a resolução de exercícios. Depois da nossa explicação do nosso belíssimo Luca, vamos ver alguns exercícios sobre esses assuntos, sobre logaritmos e tudo mais. Um fato importante de dizer aqui é, boa parte das avaliações e tudo mais focam muito no aspecto de propriedades dos logaritmos. Igual o Luca estava falando bastante sobre aqueles esquemas de mudança de base, sobre as propriedades de soma e subtração. Isso é o que os vestibulares focam mais, assim a gente pode dizer. E também isso é um porquê, porque também é a parte mais, como eu posso dizer assim, palpável da gente entender. Porque todo aquele esquema de funções e tudo mais tem aplicações muito fortes na engenharia, na biologia, nos cursos de graduação. Então, tipo, principalmente no Enem, focam muito nessa questão de propriedades e no que é um logaritmo em si. Tanto que boa parte dos exercícios que eu coloquei aqui, a gente vai trabalhar bastante com propriedades dos logaritmos em si. Tanto que aqui, ó, nesses primeiros slides, eu vou só tá relembrando aí as propriedades de potência, de exponencial e também das propriedades dos logaritmos propriamente ditos. Esse aqui é só uma tabelinha que a gente vai voltar de vez em quando aqui também sobre a definição, a condição de existência do logaritmo, todas aquelas coisas que a gente já viu com o Luca. Agora, vamos ver inicialmente nosso primeiro exercício aqui. Vamos ler juntos, tudo bem? Vamos lá. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000, uma grana do caralho. Para pagar as prestações, dispõe de, no máximo, R$ 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações, N, segundo a fórmula. P é igual a 5.000 vezes 1,013 elevado a N, vezes 0,013, tudo isso dividido por 1,013 elevado a N menos 1. Se necessário, utilize 0,05 como aproximação para log de 1,013, 2,602 como aproximação para log de 400 e 2,525 como aproximação para log de 335. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. E aí temos 5 alternativas aqui. Aí é que tá. Uma questão dessa, a gente vê que é tipo, mano, é muito texto, tá ligado? É literalmente muito texto, é muita informação, blá, blá, blá. Meu Deus do céu, como que a gente consegue resolver uma questão desse calibre aqui? E a gente percebe que esse tipo de questão aqui é uma sacada que eu acho que os próprios organizadores do Enem, os compiladores do Enem, eles fazem exatamente para falar, olha, você vai ficar cansado, você não vai querer fazer essa questão e você vai pular ela. Mas eles fazem exatamente isso porque é um tipo de questão que é relativamente simples de se entender. Não é tão complicado assim da hora que a gente vai conseguir fazer a resolução. O que é mais complicado nesse tipo de questão é a questão de interpretação de texto. Então, vamos começar a tentar destrinchar o que o exercício quer da gente mesmo. Vamos lá. Primeira coisa, o exercício ele fala aqui, ó, que o que a gente sempre para resolver um tipo de questão desse aqui, a gente faz o quê? Pula o texto inteiro e vai para o final e vê exatamente primeiramente, o que ele quer. Então, ó, de acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. Isso significa que o valor que a gente quer calcular para este exercício aqui é o valor N. Esse valor N aqui. Porque no próprio enunciado do exercício anteriormente fala que é calculado em função do número de prestações, N. E aqui o que o exercício está falando é o menor número de parcelas. Só que também fala os outros dados aqui que o exercício fala aqui. Para pagar as prestações, a senhorita aqui, vamos chamar ela, eu tinha dado um nome para ela aqui. Ah, sim, vamos chamá-la de Jennifer. Jennifer quer viajar, sei lá, para o Caribe, blá, 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 blá. E ela fez um empréstimo de R$ 5.000 e ela quer pagar esse empréstimo em diferentes parcelas de até R$ 400, certo?
E para pagar, para ver quantas parcelas ela precisa, sei lá, a agência lá forneceu uma formulinha para ela com base no valor que ela pediu no empréstimo, de R$ 5.000. E aí esse valor P aqui vai ser o valor de quanto ela tem para pagar essas parcelas, vai ser o 400, que é os R$ 400. Só que ela especifica que esse valor P, ele precisa necessariamente ser menor ou igual a 400, porque ela só tem R$ 400. Então a gente pode dizer que aquele valor P da nossa formulinha, ele necessariamente vai ser menor ou igual a 400, porque 400 é o quanto ela tem para pagar. E também, o próprio exercício, ele não diz que esse P aqui, que é o valor da parcela, que a gente já tinha dito que tem que ser menor ou igual a 400, ele vai ser definido por esta função aqui. E essa função aqui é definida pela quantidade de empréstimo que ela pediu. Ela pediu R$ 5.000, então deu essa função aqui. Sabendo disso, nós podemos combinar essas duas informações. E a gente pode pegar esse P é menor ou igual a 400 e substituir aqui. Então a gente vai ter que essa fórmula grandona que a gente tem aqui, ela inteira vai ser menor ou igual a 400. Isto porque esta formulona aqui vai representar o valor das nossas parcelas unitariamente. E por isso que essa formulona vai ser necessariamente igual a menor ou igual a 400. Mas agora vocês devem estar me perguntando, e da onde que chega o logaritmo aí? E aí, mais pra frente aqui, a gente vai começar a perceber como é o logaritmo. Porque o que acontece? Na maioria dos exercícios do Enem, eles vão dar um problema muito grande pra gente, vão dar informações de logaritmo justamente para forçar a gente a pular. Só que não precisa. Tem maneiras de se resolver esses exercícios. Agora, ó, depois que a gente chegou nessa equação aqui, nós vamos conseguir fazer algumas manipulações dentro dela. Vamos primeiro fazer o quê? Vamos pegar este valor que está aqui embaixo e passar ele para o outro lado multiplicando. Então esse 1,03 elevado a n menos 1 vai passar multiplicando para cá. E é por isso que aqui, ó, tá 1,03 menos 1. Que é 400, que é esse 400 que estava aqui, multiplicando esse valor que estava aqui embaixo. E aí o valor que estava em cima a gente só mantém. Agora, esse 400, vamos fazer a distributiva aqui. Esse 1,013 elevado a n tem uma incógnita aqui dentro. Então a gente não consegue fazer esse 400 vezes 1,013 elevado a n. Então vamos deixar ele bonitinho aqui, só separadinho. Mas esse 400 a gente consegue multiplicar com esse 1 que está aqui. Então vai ficar 400 vezes menos 1. Vai ficar menos 400. E aí aqui do outro lado, eu peguei, a única coisa que eu fiz de alteração aqui, eu só peguei esse 0,13 e eu escrevi ele desse ladinho aqui para ficar junto desse 5.000. Porque esse valor, 5.000, nós podemos multiplicar com esse valor aqui, de 0,013. E foi a única coisa que eu fiz. E aí, quando nós pegamos este valor e multiplicamos 5.000 vezes 0,013, vamos ter o valor de 65.000. E aí, também, nessa segunda etapa aqui, a única coisa que eu fiz foi pegar esse 400, esse menos 400 que estava aqui, e vou passar para o outro lado da equação. E aí vai ficar 400 mais 65, que era esse valor aqui, vezes 1,03 elevado a n. E aí, do outro lado da equação, a gente só manteve o valor que estava aqui, o 400 vezes 1,03 elevado a n. E agora, para finalizar, mais ou menos assim, finalizar, como eu posso dizer assim, que ainda não está finalizando, nós vamos pegar esse valor aqui, o 65 vezes 1,03 elevado a n, e passar para o outro lado negativo. Porque para a gente conseguir resolver essa equação, a gente precisa passar para um lado tudo que tem incógnita e tudo que tem no outro lado somente números, né? E como o 400 está sozinho, ele vai ficar aqui, desse lado, sozinho da equação. Enquanto esse 65 vezes 1,03 elevado a n tem uma incógnita, que no caso está dentro do expoente, a gente vai passar ele para o outro lado.
Só que aí, ó, percebam que esses dois termos aqui, 400 vezes 1,03 elevado a n, e 65 vezes 1,03 elevado a n, eles têm o mesmo fator de multiplicação aqui, certo? Que é 1,1, esse 1,03 elevado a n. Isso significa que nós podemos pegar esses valores aqui, ó, 465, e realizar essa subtração, 400 menos 65, enquanto a gente só mantém esse mesmo fator multiplicando, que a gente meio que teria colocado ele em evidência aqui. E aí, então, nós teremos nosso valor, nossa equação simplificada aqui, o 400, que era esse valor que estava fora da inequação aqui, e o valor dessa soma, dessa subtração aqui, 400 menos 65. Fica 335 vezes aquele valorzão lá, 1,013 elevado a n. E agora eu pergunto para vocês, meninas, vocês conseguiram acompanhar mais ou menos o que a gente fez aqui? Não tem problema se não tiver conseguido. Eu sei que é bastante coisa. Então, esse é um problema em algumas questões envolvendo logaritmos. Elas são questões muito densas, são questões que vão requerir muitas coisas para a gente conseguir fazer várias etapas de simplificação e tudo mais. Mas é algo que vai ser importante em alguns momentos, pelo menos tentar ver, meio que quando você estiver vendo esses exercícios, que a gente vai mandar os exercícios detalhadamente para vocês. O maior problema é conseguir fazer as simplificações. E conseguir fazer as simplificações é o que vai tomar a maior parte do nosso tempo quando a gente estiver fazendo alguma resolução de um exercício, tanto do Enem quanto da FUVEST, de todas as outras provas de vestibular e tudo mais. E essa aqui, necessariamente, vai ser a questão mais difícil que a gente vai estar trabalhando. E eu deixei ela em primeiro justamente por isso, porque era a questão mais difícil, aí depois vai ter uma mais mediana e depois uma relativamente fácil. Então, o que eu peço para vocês é que depois vejam com mais calma exatamente o passo a passo aqui de como a gente fez essa simplificação. Porque, ó, praticamente foi só aquelas coisas de manipulação algébrica, de pegar o que está embaixo, passar multiplicando, depois fazer essa multiplicação desses valores aqui, dos valores que estão sem incógnita no expoente, que você vê aqui, ó, tem 1,03, ele está elevado a uma incógnita, né? Ele está elevado ao n, o n é a nossa incógnita aqui. Certo? Isso daqui é uma incógnita. Então a gente não consegue fazer subtrações ou multiplicações de valores que possuem um valor que é inteiro, tipo 500 solo aqui, vezes esse valor aqui que está elevado a uma incógnita. A gente só consegue fazer as nossas operações quando os valores estão sem coisa. Nesse caso, não poderia ficar os números iguais. A gente não poderia arriscar os números iguais, porque, ó, olha que bosta aqui, ó. Tem uma subtração aqui, ó. Entendeu? Esse é o maior problema. O que mais vai ferrar a gente aqui é essa subtração. Porque essa subtração vai inferir que um dos valores aqui da nossa divisão não vai estar dentro de qualquer tipo de multiplicação, qualquer tipo de operação. É um bagulho cabuloso, mano. Cabuloso. Porque, ó, concorda comigo que na hora que a gente pegar tudo que tá aqui embaixo e passar pro outro lado, a gente vai ter que passar tudo isso que tá aqui embaixo multiplicando pro outro lado? Que aí vai ficar o 400 multiplicando por esses dois valores aqui, ó. Então, é um problema. Eu devia ter... Fora. Mas, enfim. Depois que nós conseguimos fazer a simplificação dessa função malucona que a gente tinha anteriormente, a gente vai ficar com esses valores aqui. E a partir disso aqui, a gente consegue aplicar meio que o reverso do logaritmo. Porque anteriormente a gente lembrava o quê? O logaritmo vai ser exatamente isso aqui, né? Log de b na base 10, que é igual a x, vai ser a mesma coisa que 10 elevado a x, que vai ser igual a b, certo?
É aquela condição de existência que o Luca estava falando na aula. A gente pode assumir exatamente o inverso também. Então, ó, o que a gente pode fazer quando a gente tem uma incógnita no expoente é simplesmente pegar e aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade. A gente pode dizer aqui que logaritmo de 400 vai ser menor ou igual que logaritmo de tudo isso que está aqui, ó. E aí, depois que a gente colocar o logaritmo, aí que a gente consegue começar a visualizar os esquemas de propriedade e também começar a aplicar os dados que o exercício nos deu. Então, ó, o que a gente pode pegar? A gente pode escrever aqui esses dois lados da equação como um logaritmo acompanhando a parte da frente. Então, ó, essa mesma equação a gente pode dizer que ela vai ser igual a logaritmo de 400, que vai ser menor ou igual a logaritmo, abre parênteses, de tudo dessa multiplicação que está aqui dentro. 335 vezes 1,013 elevado a n. E aí, ó, pelas propriedades do logaritmo, nós também podemos pegar e quebrar essa multiplicação aqui em uma soma de logaritmos, que vai ser logaritmo, que aí o que vai acontecer? Vai ser logaritmo de 335, mais logaritmo de 1,013 elevado a n. Deu para ver o que aconteceu aqui? A gente só aplicou o logaritmo dos dois lados da equação e depois a gente pegou essa multiplicação aqui e quebrou em uma soma de logaritmos. Conseguiu visualizar isso mais ou menos, Ana? Sim. E aí, ó, vocês estão vendo que aqui a gente já vai ter outra propriedade do logaritmo também. Porque esse n aqui, ó, ele tá em exponencial, certo? Só que, como a gente viu, todo logaritmo que possui o seu logaritmando com um valor em exponencial, nós podemos pegar esse valor e simplesmente tombar ele multiplicando para frente. Isso significa que esse valor aqui, ó, esse log de 1,013 elevado a n, vai poder ser reescrito dessa maneira aqui, ó, como sendo n vezes log de 1,013. E aí, olha que coisa mais maluca. Esses três valores de logaritmo aqui, o próprio exercício nos deu os dados. Ele nos deu os dados lá no início. De uma maneira de que, tipo, eram os dados que pareciam completamente aleatórios, mas que vão servir exatamente para os dados que a gente tem na nossa função ali. Ó, ele fala que 0,05 é uma aproximação para o logaritmo de 1,013. E na nossa função nós temos um logaritmo de 1,013. Da mesma forma que ele fala que 2,602 vai ser também uma aproximação para o logaritmo de 400. E da mesma forma que 2,525 vai ser uma aproximação para log de 335. Então, nós conseguimos pegar e substituir esses valores aqui na nossa função que a gente encontrou. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar o log de 400 e colocar o valor que ele indicava lá no enunciado do exercício. Log de 400, o próprio exercício fala que é 2,602. Da mesma forma para o log de 335 e da mesma forma para o log de 1,031. E aí, depois que a gente realiza as substituições, a gente vai ter essa inequação aqui, ó. 2,602, que é menor ou igual que 2,525 mais n vezes 0,05. Esse valor aqui é inteiro e esse valor aqui é inteiro. A gente quer isolar somente os valores da incógnita. Deixar o que tem incógnita de um lado da equação e os valores que estão sem incógnita do outro lado da equação. Então vamos pegar esse 2,525 e passar ele para o outro lado. E aí vai ficar 2,602 menos 2,525. Agora a gente faz essa subtração aqui. E ao fazer essa subtração, a gente vê que o valor que a gente vai ter desse lado da equação vai ser igual a 0,077, que vai ser menor ou igual a 0,05 vezes n. Agora, para a gente conseguir isolar completamente o n da nossa equação, nós pegamos esse 0,05 e passamos ele dividindo para o outro lado.
Então a gente vai ter no final que n vai ser menor ou igual que 0,077 dividido por 0,05. E quando a gente realiza essa divisão, a gente vê que o valor de n, então, necessariamente vai ser 15,4. Isso significa que o n ele precisa ser um valor maior ou igual que 15,4. Só que n, pelo próprio exercício, ele fala que n é o número de prestações, né? O número de parcelas que ela vai ter para pagar o empréstimo dela lá. E sendo assim, esse valor precisa ser um valor inteiro. Porque, tipo, você não vai pagar 15 parcelas e meia. Ou você vai pagar 15 parcelas ou você vai pagar 16 parcelas. Então o n vai necessariamente ser um valor maior que 15,4. Portanto, o nosso valor de prestações vai ser igual a 16. A gente arredonda para cima. E assim, a resposta do exercício vai ser a alternativa D, o valor 16. Este daqui. Exatamente isso. Todo esse trabalho para ter que arredondar no final. Meio que agora o que eu imagino que você deva estar pensando agora, Ana? É um exercício que não iria compensar fazer, né? Então, para resolver essa equação, esse exercício aqui, é o esquema. O que acontece? Se você pular muitas das etapas, porque, tipo, boa parte dessas etapas dá para fazer diretão. Aqui eu deixei mais aberto para vocês, porque é um exercício robusto, a gente pode dizer. É um exercício bem mais longo. E eu acho que em uns 15, 20 minutos seria o suficiente para resolver esse exercício. Minha recomendação é, quando você estiver dentro de uma prova do Enem, você se deparar com uma questão desse calibre, uma questão tão difícil assim, deixa ela para você conseguir tentar resolver lá para o final. Aproveita todo o tempo que você tem para fazer as questões fáceis antes. Porque não sei se vocês sabem, mas quanto mais questões fáceis você acerta, quanto mais nota você recebe também. Então, esse tipo de questão, quando você entrar no Enem, deixa ela para o final, tá ligado? Que vai ser melhor para vocês vão aproveitar muito mais se vocês fizerem as questões médias e fáceis. A maioria delas são difíceis. E é por isso que é sempre importante, Ana, você conseguir identificar quais questões você consegue fazer. Então, sempre tem, tipo, por mais que uma questão seja difícil, sempre tenta entender o que a questão vai te pedir. E, tipo, com os dados da questão, você meio que pensar mentalmente se você consegue fazer ou não, tá ligado? É uma questão muito de pessoal, sabe? Então, tipo, esse exercício aqui, eu mesmo já saberia que era uma questão difícil. E eu faria pro final. Porque eu sei que ela iria decorrer de várias etapas. Porque aí teria que fazer uma interpretação de texto primeiro, depois teria que fazer uma simplificação da equação, depois teria que aplicar o logaritmo e só depois conseguir resolver o logaritmo. É uma questão bem difícil, mas eu quis trazer para vocês porque ela é uma questão que pode salvar, dependendo do quanto você estiver manjando de logaritmo e de simplificação e, tipo, manipulação algébrica e tudo mais. É algo que é legal também de perceber, tipo, como as questões difíceis podem ser resolvidas em diferentes etapas. E aí, depois de ver esse mundo de coisa aqui, eu recomendo que vocês vejam também, tipo, mais calmamente cada uma das coisas. Eu coloquei bastante informação aqui que vai ser o suficiente para entender essa questão com mais clareza quando vocês estiverem vendo sozinhos essa aula e tudo mais. É que eu não fui lendo, né? Porque não costumo. Vamos para a nossa segunda questão aqui. Que essa segunda questão é uma questão que vai também precisa um pouco de interpretação de texto, tanto que a gente meio que vai formar a nossa própria função logaritmo a partir de tudo que está falando aqui nessa questão. Então, vamos ler ela aqui, rapidão. Enem 2016, uma questão do Enem 2016. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% da sua temperatura a cada 30 minutos. E aí depois ele dá uns dados aqui de logaritmo que a gente vai poder usar para tentar resolver essa questão. E aí depois ele fala ainda que o que ele realmente quer nesse exercício é
o tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de. Aí que tá bom, a gente leu isso daqui, parece até uma questão de física, né? A primeira olhada assim. Mas para resolver esse exercício aqui, tem uma sacada interessante que é uma sacada de interpretação de texto. E aí aqui tá o bagulho mais maluco, eu só tô falando de interpretação de texto. E realmente, interpretação de texto é uma coisa muito importante no Enem. E vai ser a principal responsável para vocês conseguirem resolver o exercício. Às vezes nem a matéria, é pura interpretação de texto. Então vamos tentar destrinchar um pouco melhor esse exercício aqui. Primeira coisa, a gente sabe que esse exercício, o que está acontecendo nele? Tem uma liga, essa liga metálica, ela saiu da fornalha maluca lá, e ela tá, num primeiro momento, a 3.000 graus Celsius. E depois, conforme o tempo vai passando, conforme o tempo passa, ó, depois de 30 minutos, essa liga metálica vai diminuir sua temperatura. Ela vai diminuir um total de 1%. Ela vai diminuir em 1% da temperatura anterior, tipo 1% de 3.000. Isso significa que o que aconteceria? Nós pegaríamos esse 3.000 aqui, calcularíamos quanto é 1% de 3.000, 1% de 3.000, tipo, a gente não precisa fazer o cálculo agora. E aí depois subtrairia 3.000 por 1%. 3.000 por esse valor que a gente fez o cálculo para conseguir encontrar a temperatura depois que se passaram 30 minutos, certo? Que aí, tipo, nada mais vai ser do que... Isso também é a mesma coisa que a gente dizer que a temperatura, depois que passou 30 minutos, vai ser 99% da temperatura anterior. Isso significa que quando a gente calcula 99% de 3.000, nós vamos conseguir encontrar a temperatura depois que se passaram 30 minutos. E aí essa mesma coisa a temperatura vai diminuindo dessa mesma maneira. Por exemplo, depois que a gente chegou aqui, ó, depois de mais 30 minutos, a temperatura vai ser 99% da temperatura anterior. Vai ser 99% do quanto a gente calculou. Então, o que a gente pode fazer, sabendo da maneira que essa liga metálica vai se comportando e que a temperatura vai diminuindo? A gente pode tentar colocar essas informações que a gente estava falando aqui em linguagem matemática. E a maneira que a gente pode fazer é o seguinte. Ó, nós sabemos que a temperatura depois que se passaram 30 minutos, vai ser 99% da temperatura anterior, certo? Isso significa que a temperatura, depois que se passaram 30 minutos, vai ser 3.000, que é a nossa primeira temperatura, multiplicado por 99%. Só que 99%, quando a gente faz a transformação, vai ser 0,99. E aí, tipo, a título de curiosidade, se a gente fizesse essa multiplicação aqui, a gente veria que o valor, depois de 30 minutos da temperatura, vai ser 2.970 graus. Nossa, tá lindo isso. Mas tá. E aí, depois que se passam mais 30 minutos, nós podemos simplesmente inferir, então, que vai ser a temperatura anterior multiplicado novamente por 0,99. Nós vamos calcular 99% da temperatura anterior. Então, a gente só pega o valor anterior e multiplica por 99. Esse valor aqui vai ser o respectivo para quando se passou 1 hora. E aí o mesmo vai se repetir conforme os 30 minutos vão se passando. E aí, ó, quando a gente tivesse 1 hora e 30 minutos, por exemplo, a gente vai ter 0,99. A gente vai ter a temperatura anterior multiplicado por 0,99, porque é 99% da temperatura anterior. E a mesma coisa para quando se fossem 2 horas. E aí, o que a gente pode inferir? Que, tipo, por exemplo, quando passaram 2 horas e 30 minutos, nós podemos pegar esses valores aqui, ó, esses monte de 0,99, e simplesmente pegar eles e agrupar em uma potência, né? Porque aí, ó, 0,99 vezes 0,99 é a mesma coisa que 0,99 elevado a 2. Da mesma forma que seria 0,99 vezes 0,99 vezes 0,99 seria 0,99 elevado a 3. Como aqui a gente tem 5 0,99 e é tudo multiplicação,
nós conseguimos agrupar esses aqui como se fosse 0,99 elevado a 5. E aí é que tá. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui seria aqui meio que a nossa formulinha para calcular a temperatura em qualquer tempo. Porque, ó, o que vocês conseguem perceber? Tá vendo esse 5 aqui? Esse 5 aqui é a quantidade de vezes que o nosso 30 minutos apareceu. Dá para entender mais ou menos? Porque, ó, tá vendo que aqui, ó, 2 horas e 30 minutos, né? 2 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 5 vezes 30 minutos. E é por isso que tem esse 5 aqui. Deu para entender mais ou menos? O porquê que tem esse 5 aqui? O porquê do 5 sim. E o restante, Ana? Conseguiu entender? Lembra que esse 3.000 aqui, ó, é nossa temperatura inicial. É a temperatura que a liga metálica tinha quando ela saiu do forno. E esse 0,99 é do 99%, mas aí você acrescentou o zero por causa daquela lei lá, né? Isso, por causa daquele bagulho de porcentagem, lembra? Sim, Que é a mesma coisa que 99 sobre 100, blá blá blá. lembro. Quer que eu repita, Maria? É a Maria ou é a Sabrina? É a Sabrina, ela tá com o e-mail da mãe dela. Ah, é verdade, é a Sabrina. Qual quer que eu repita, Sá? Com certeza. Então, vamos tentar relembrar. O que a gente está querendo fazer aqui é tentar destrinchar a maneira com que uma liga metálica vai perdendo temperatura conforme vai passando o tempo, certo? E aí o exercício ele fala pra gente que a cada 30 minutos que se passam, a temperatura da liga metálica vai diminuindo em 1% da temperatura anterior. Isso significa que depois de 30 minutos, a temperatura que a liga metálica tinha vai diminuir em 1%. Isso significa que você vai subtraindo essa temperatura que você tinha por 1% da temperatura que você tem agora. Então, no caso, depois de 30 minutos que se passaram, a nossa temperatura inicial que a gente tinha quando a liga metálica saiu do forno, ela vai diminuir em 1%. Você vai subtrair 1% da temperatura que você tinha. E é por isso que aqui, ó, a gente também pode inferir essa mesma coisa como se a gente tivesse que a nossa temperatura, depois que se passaram de 30 minutos, vai ser 99% da temperatura anterior. Porque a gente simplesmente pegou, tipo, a gente considerou a temperatura anterior como se fosse o 100%. E aí a gente só subtraiu esse 100% pelo 1%, que é o quanto ela perderia de temperatura. E é por isso que aqui fica 99%. Essa formulinha aqui, ó, ela tá representando para depois se passaram 30 minutos. Esse valor aqui é o quanto ela vai ter depois de 30 minutos. E aí a mesma coisa, ó, depois de 1 hora vai ter mais um 0,99 aqui. Porque a gente vai ter a temperatura atual, tipo, essa aqui, esse 3.000 vezes 0,99 vai ser a nossa temperatura atual e a gente vai querer calcular 99% dela de novo. E aí é por isso que está multiplicado por 0,99 de novo. Da mesma maneira que se a gente tivesse depois de 1 hora e 30, vai ser a mesma coisa. É a temperatura que a gente estava trabalhando quando era 1 hora. Tá aqui. E aí a gente só vai querer calcular 99% dela de novo. E aí, quando for 2 horas, mesma coisa. 99% de novo. Porque essa aqui, ó, é a nossa temperatura anterior. Consegue visualizar? É praticamente conforme 30 minutos vai passando, a gente vai querer calcular 99% da temperatura anterior que a gente estava trabalhando. Deu para visualizar, mais ou menos? E é por isso que aqui, ó, o que a gente pega?
Quando a gente tem 2 horas e 30 minutos, a gente pode, tipo, isso a gente poderia fazer várias vezes. Como chegar na resposta? A gente vai chegar lá. Porque a primeira coisa que a gente está fazendo aqui, a gente está descrevendo uma função que vai tentar descrever o comportamento da nossa liga metálica, para a gente conseguir chegar nos cálculos verdadeiros da nossa função lá, que vai responder o bagulho que a questão tá pedindo. A gente só tá tentando chegar numa função que descreve o comportamento da liga metálica. Entendeu mais ou menos o que a gente está tentando fazer? Show. Então, depois que a gente analisa tudo isso aqui, a gente vê que esse expoente aqui, ele vai representar a quantidade de vezes que o 30 minutos aparece. Então, ó, aqui tá 5, isso significa que é porque o 5 ele aparece, o 5, ó, o 30 minutos ele aparece 5 vezes no nosso cálculo. Então, a gente pode colocar, a gente pode inferir que a nossa função vai ser o quê? 3.000, a função que vai descrever o comportamento vai ser 3.000 vezes 0,99 elevado a 2 vezes o número de 30 minutos que aparece. Agora eu quero que agora eu quero que vocês digam para mim. Por que vocês acham que aqui é 2? Alguma de vocês sabe responder por que aqui no expoente vai ser 2? Eu vou chutar. Pode chutar. É por causa daquela regrinha que ele falou, acho que da multiplicação, se eu não me engano. Ai, ainda não. Ainda não, Ana. É uma coisa muito mais simples. Quase isso, Naliane. Quase isso, quase isso. É porque o valor que a gente quer, que o exercício pede pra gente, do tempo, tá em horas. E aí a gente tá trabalhando aqui com 30 minutos, certo? Só que a gente não quer minutos, a gente quer horas. Só que a gente sabe que 30 minutos vezes 2 é 1 hora. E é por isso que a gente pega esse 2 aqui e, e a gente pega esse n e multiplica por 2. Porque aí o resultado que a gente vai ter vai estar em horas. Porque lembra que aqui no expoente a gente estava trabalhando com minutos, e a gente não quer minutos, a gente quer horas. E aí, ó, essa funçãozinha aqui vai ser a responsável para a gente conseguir resolver o nosso exercício. E para resolver o nosso exercício, tipo, a gente já agora sim que a gente vai começar a abordar os dados do exercício com mais clareza. Porque a gente quer saber em quantas horas vão ser necessárias para conseguir que a temperatura diminua até 30 graus Celsius. Isso significa que o nosso TC aqui, nossa temperatura, vai ser 30. E aí a gente vai poder fazer essa substituição. A gente vai só trabalhar em cima dessa função que a gente está trabalhando aqui. E aí a gente pega esse TC, que é tipo a temperatura que a gente quer, a nossa temperatura atual. Imaginem que eu estou fazendo um gesto de aspas aqui. E a gente substitui aqui. E aí depois esse 300, ó, tá vendo esse 3.000 que estava desse lado da função aqui, ó? A gente passa ele para o outro lado dividindo, para a gente conseguir fazer essa simplificação. Esse zero com esse zero a gente vai cortar, vai ficar 3 sobre 300. 3 sobre 300 é a mesma coisa que 1 sobre 100. Então a mesma coisa, esse 100 aqui, a gente pode reescrever ele como uma potência, como 10 elevado a 2. Vai ser 1 sobre 10 elevado a 2. Só que, pelas próprias regras de potência, quando a gente tem uma potência embaixo, e aqui é 1 em cima, a gente pode reescrever essa potência como sendo 10 elevado a menos 2. Então, o que a gente fez aqui? A gente reescreveu essa função, nós simplificamos ela até a gente conseguir chegar neste valor aqui, 10 elevado a menos 2, e que é igual a 0,99 elevado a 2 elevado a n. E isso daqui é uma equação exponencial.
E agora que a gente conseguiu encontrar essa equação aqui, depois de simplificar todo aquele monstro que a gente tinha anteriormente, a gente vai conseguir aplicar as propriedades de logaritmo. E aí sim a gente vai conseguir resolver o nosso exercício. Deu para entender mais ou menos? Não nesse, tipo, esses passos da simplificação é algo que às vezes é meio complicado de entender. Mas só como a gente conseguiu chegar nisso aqui, certo? E agora, ó, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, naquele exercício que era um monstrão, a gente pode aplicar logaritmo dos dois lados. E aí vai ficar log de 10 elevado a menos 2 e log de 0,99 elevado a 2n. Só que aqui, ó, vai vir de uma. A gente pode pegar esse termo aqui e reescrever ele de acordo com aquela propriedade que o Luca estava falando, que é as propriedades de log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é a mesma coisa que o que a gente pega. A gente vai pegar esse menos 2 aqui e simplesmente tombar ele. E aí vai ficar log de 10 na base 10. Mas log de 10 na base 10 é a mesma coisa como se fosse 1. Então a gente só pode reescrever esse valor aqui, ó, como se fosse apenas o valor que estava no expoente, como se fosse apenas o menos 2. E a mesma coisa, a gente vai pegar esse 2n que está aqui e vai passar ele para o outro lado tombando. Vai ficar 2n vezes log de 0,99. Então a nossa função vai ficar menos 2, que é igual a 2n vezes log de 0,99. E aí a gente encontra outro problema. O exercício ele não nos dá alguma maneira de, tipo, ele não dá pra gente o dado de log,099. Ele deu pra gente um monte de logaritmo jogado lá. Ele deu pra gente, sei lá, ó. Vamos ver aqui os logaritmos que ele deu pra gente, que o próprio exercício deu pra gente. Deu pra gente o logaritmo de 3 na base 10, que era 1,040, que era 0,47, e o logaritmo de 11 na base 10, que é 1,041. Então, o que a gente poderia fazer? Vocês têm alguma noção? Sabendo que o exercício deu aqueles logaritmos para a gente e a gente chegou num log de 0,99? Vocês têm noção mais ou menos do que a gente pode tentar fazer? Aqui viria algumas coisas que a gente pode tentar fazer. Mas uma delas é simplesmente pegar esse 0,99 e tentar fazer várias multiplicações, divisões, para tentar conseguir colocar as informações que o nosso exercício deu. Então a gente pode pegar esse log de 0,99 e tentar reescrever ele de alguma forma com que a gente consiga substituir os dados que o exercício deu para a gente. Então, ó, vamos tentar trabalhar especificamente com esse log aqui, esse log de 0,99. Vamos pegar esse 0,99 que está dentro do logaritmo e tentar, primeiramente, voltar ele para aquela função de porcentagem, né? Que é 99 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 0,99, concorda? Eu só estou fazendo o caminho inverso aqui. Estou literalmente fazendo o caminho inverso. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, certo? E também, vocês concordam que esse 99 a gente consegue colocar e meio que tentar transformar esse 99 que está aqui em cima de alguma maneira para conseguir meio que ficar parecido com os dados que a gente tem lá. A gente pode quebrar esse 99 em uma multiplicação também. A gente pode dizer que esse 99 é a mesma coisa que 9 vezes 11. 99 é a mesma coisa que 9 vezes 11. Certo? Concordam comigo? E aí, esse 9 também, a gente pode colocar que ele é uma potência, que ele é 3 elevado a 2. É a mesma coisa que 3 elevado a 2. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? E agora,
depois que a gente conseguiu fazer essa quebra aqui de multiplicação e de divisão, nós conseguimos pegar e aplicar propriedades de logaritmos dentro somente desse log de 0,99 aqui. E as propriedades do logaritmo vão ser aquelas referentes à multiplicação e divisão. A gente pode pegar esse último logaritmo aqui e reescrever ele dessa maneira aqui. Aqui, ó. Logaritmo de multiplicação é a mesma coisa que a soma do logaritmo dos logaritmandos, né? Que é log de 3 ao quadrado, porque está aqui, e log de 11. Vai ser log de 3 ao quadrado mais log de 11. E como aqui é uma divisão ainda, a gente pega que tudo que está aqui em cima vai ser menos o logaritmo do que está embaixo. Log de 100. E aí depois a gente pega esse log de 3, e aí vocês estão vendo que ele está ao quadrado, né? A gente pega esse ao quadrado e passa ele tombando para o outro lado. Fica 2 vezes log de 3. E da mesma forma que esse log de 100 aqui é 10 ao quadrado. E aí a gente vai pegar esse 2 aqui e tombar ele para o outro lado também. E aí é aquele mesmo esquema, log de 10 na base 10, o logaritmo vai sumir e só vai ficar o expoente. Então a gente fez tudo isso para reescrever o log de 0,99 como sendo isso aqui. E aí com esses dados aqui a gente consegue substituir os dados que o exercício deu para a gente. Vamos pegar aquela maneira lá que a gente reescreveu o log de 0,99 e aí vai ter aqui. E agora, com os dados que o exercício deu para a gente consegue fazer a substituição. O log de 3 vai ser igual a 0,477, é a mesma forma que o log de 11 vai ser 1,041. A gente faz a multiplicação, e aqui a subtração, faz esse cálculo algébrico, 0,954 por 0,959, vai dar 0,05. E aí a gente vai pegar esse valor aqui e vai passar ele dividindo Não, primeiro vai pegar esse valor aqui e multiplicar pelo 2 que está aqui, ó, acompanhando o n. E aí vai ficar 0,01. Agora a gente só pega esse n. Completamente, Ana. É um bagulho muito maluco. E aí a gente pega aqui e só vai pegar aqui e vai mudar o sinal, que tá menos, a gente só, tipo, como tá menos dos dois lados, a gente pode multiplicar tudo por menos 1 e deixar tudo positivo. A gente pega esse 0,01 que está do outro lado, passa ele dividindo para o outro lado, e aí a gente vai ter que o n no final vai ser a mesma coisa que 200 sobre 1. Ou o nosso n vai ser 200 horas. E esse vai ser o resultado do nosso exercício. Foda, né? É muito complexo. Qual parte, Naliane? O 200? O 200 que a gente chegou? Essa partezinha aqui? Então, tudo que a gente fez no exercício, a gente fez tudo em cima daquela funçãozinha que a gente estava tentando descrever anteriormente, que era aquela função que ia descrever o comportamento da nossa liga metálica, né, quando ela estava diminuindo a temperatura. Então, tudo que a gente fez foi em cima dessa função, certo? E aí, o que aconteceu? Fazendo a primeira coisa que a gente fez, a gente só foi tentando simplificar essa função de todas as maneiras que a gente pode tentar, utilizando todos os métodos de matemática, todos os métodos de álgebra, para conseguir fazer o cálculo somente para a temperatura quando vai chegar nos 30 graus Celsius, certo? Que aí a gente vai ter quanto tempo a liga metálica vai ter que ficar resfriando lá para chegar em 30 graus Celsius. E aí, tipo, a gente utilizou diversos artifícios. A gente utilizou logaritmo, divisão, multiplicação, expoente, as próprias propriedades do logaritmo, tudo mais. Tudo isso com o intuito de utilizar os dados que o exercício deu para a gente conseguir fazer a resolução. E aí, ó, essa parte aqui, isso que a gente tem aqui, ó, esse menos 2, que é igual a 2n vezes o log de 0,99, é a parte depois que a gente simplificou a nossa função. E aí, tipo, tá. A parte que você tá em dúvida é mais ou menos como veio daqui pra cá. Ah, tudo bem.
Não, não, tranquilo, tranquilo. Não, para conseguir chegar no 200, a única coisa que a gente fez, ó, foi simplesmente pegar o que tá aqui aqui no, caraca, me fugiu o nome disso aqui. Pegar esses dois termos da fração e multiplicar por 100, simplesmente para a gente conseguir ter um valor inteiro. A gente só pegou esse 0,01 e multiplicou por 100, que aí quando a gente pega esse valor aqui e multiplica por 100, vai dar 1, certo? E quando a gente pega esse 2 e multiplica por 100, vai dar 200. E aí 200 dividido por 1 vai implicar que o nosso N vai ser 200 horas. Conseguiu entender mais ou menos? Então, gente, o que que a gente percebe? Esse exercício aqui, ele era de caráter mais mediano daquele anterior que a gente estava trabalhando. Ele é mais de caráter mediano porque a álgebra envolvida dentro dele não é tão complicada quanto a do exercício anterior. A gente não estava trabalhando com uma fórmula gigantérrima. A gente simplesmente foi, pegou um logaritmo e tentou reescrever ele de diferentes maneiras até conseguir chegar nos dados que o exercício estava falando, que era no log de 3 e no log de 11. E para conseguir reescrever esse logaritmo, a gente utilizou as propriedades do logaritmo, tanto aquelas que falavam de multiplicação quanto de divisão. E essa geralmente vai ser a parte mais complicada, assim, em exercícios de logaritmo. E também o que vai dar o caráter de dificuldade dentro do logaritmo. Tanto porque a gente não tá, tipo, fazendo o caminho, tipo, 2 mais 2 é 1. 2 mais 2 é 1. Tá gravado aqui. O professor de matemática de vocês falou que 2 mais 2 é igual a 1. 2 mais 2 é igual a 4. A gente não tá fazendo esse caminho, a gente tá literalmente fazendo o caminho inverso. A gente tá falando que 4 é a mesma coisa que 2 mais 2. Deu pra entender aonde eu tava querendo chegar? Pelo menos essa linha de raciocínio, que a gente só tá querendo fazer o caminho inverso aqui? E é isso que vai dar a dificuldade nos exercícios de logaritmo. E eu nem vou perguntar se ficaram com alguma dúvida, porque eu sei que são exercícios bem complicados. E é por isso que eu quero muito que ao longo da semana, tudo mais, ao longo dos momentos, quando vocês estiverem, sei lá, quando vocês estiverem resolvendo algum exercício de logaritmo, vocês quiserem resolver algum exercício e tudo mais, sendo completamente sincero, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, por favor, procurem a gente para apoiar vocês. Porque a gente vai dar o máximo de suporte possível, porque é de consenso de todos nós, como professores de matemática, que logaritmo é sim uma matéria muito complicada, uma matéria muito complexa, que requer muitas etapas de resolução e tudo mais. Então, quando vocês estiverem fazendo os exercícios do Enem, por favor, vem falar com a gente. Eu ainda tinha preparado outro exercício ainda aqui, que era um exercício que também é de Enem, só que esse exercício aqui ele vai ser sobre matrizes. Mas infelizmente não tem tempo. É um exercício até um pouco mais gostosinho. É o exercício que estava sendo considerado mais fácil aqui, porque ele não tem tantas etapas de resolução. E então, se vocês quiserem fazer em casa, eu acredito, eu acredito em vocês, meninas. Eu sei que se vocês estudarem toda essa matéria, tudo mais, se vocês quiserem resolver, que pena que não deu tempo. Mas tudo bem. Logaritmo é uma matéria complicada mesmo. Quando vocês estiverem estudando, por favor, venham contatar a gente. A gente vai dar o máximo de suporte para vocês, o máximo de suporte possível. Eu agradeço muito a presença de vocês, me ouvindo falar por todo esse tempo aí. E é isso, galera. Era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. E aguardo ansiosamente dúvidas no meu zap.